50 tons. Para começo de conversa, eu sempre tive preconceito com este livro. Quando ele começou a fazer sucesso, logo que ele foi lançado e as pessoas começaram a ler e falar, eu não queria ler de jeito nenhum. Eu falei, eu ler um livro machista desse, com um homem machista desse? Nunca que eu vou ler esse livro. Eu odeio esse livro, eu odeio as mulheres que leem esse livro. Eu tive coragem de falar uma besteira dessa. Por isso que eu digo pra vocês, tudo acaba ensinando alguma coisa pra gente, sabe? E eu falei essa besteira, critiquei as pessoas sem nem conhecer, sem nem saber de fato como que era a história. Aí tá, começou todo mundo a comentar, eu comecei a ver algumas resenhas, eu comecei a ler sobre, e eu percebi que não era nada daquilo que eu pensava. Tinha nada de machista, não tinha nada de mulheres serem idiotas por gostarem desse livro. E aí eu resolvi ler, ok. Comecei pelos 50 Tons de Cinza. Comprei o livro. Eu comprei o livro? Não lembro. Ou se eu peguei emprestado de alguém, não devolvi. Eu não lembro de onde veio o primeiro livro. Eu sei que eu tenho o primeiro livro. E aí, eu li o primeiro livro. Gente, eu simplesmente me apaixonei, tá? Pode me xingar. Eu mesma me xinguei. Eu me apaixonei e eu me apaixonei pelo Christian. Assim, eu não vejo nada de machista nele. Na verdade, ele é uma pessoa que teve muitos problemas na infância, acabou se tornando um adulto um pouquinho problemático, mas tudo isso é muito possível de assim, se resolver, vamos dizer assim. Tanto que para quem leu os 3 livros sabe que no final de tudo, não que ele mude completamente a essência dele, mas ele se molda bastante por um amor. Então o que faltava na vida dele para que ele se tornasse um cara um pouquinho mais normal era alguma coisa que o fizesse enxergar que tudo aquilo que ele fazia talvez não fosse tão saudável para ele quanto ele imaginava que fosse, Talvez não fosse tão bom quanto ele imaginava que fosse. Não era exatamente só aquilo que ele precisava para se sentir bem como ele gostaria de se sentir. Então, vamos lá. Primeiro, 50 Tons de Cinza. Na minha opinião, ele é o mais... Ele é o que mais tem a pegada do que todo mundo fala, Ai, o sadomasoquismo, ele ser dominador, o sexo, aquela coisa maluca. Esse aqui é o que mais tem, Porque neste livro ele está apenas interessado sexualmente nela. Ele ainda não entendeu que ele sente por ela alguma outra coisa além de sexo, Então, para começo de conversa, ele quer que ela seja submissa dele, Então, ele pensa nela quase que exclusivamente de uma maneira sexual, Pelo menos grande parte do primeiro livro. Mas pro finalzinho do primeiro livro é que ele começa a perceber que talvez ele sinta alguma coisa por ela além de um desejo sexual, além de querer que ela seja sua submissa. Então, o primeiro é o mais erótico, é o mais sensual, É o que a gente às vezes de repente não consegue compreender muito bem ele. E no meu ponto de vista, onde eu ainda não era tão apaixonada por ele, eu já gostava dele, mas eu comecei a me apaixonar por ele nos 50 Tons mais escuros, porque eu sou uma pessoa que gosta do romance, então só a parte sexual não me agradava tanto. Quando entrou na parte sexual com o romance, aí eu senti muito mais interesse em continuar lendo. Então eu gosto muito do primeiro livro, já vou fazer um link aqui com o filme, eu gosto dos 3 filmes da saga, eu não acho que fizeram uma adaptação que tenha mudado a essência do livro, que tenha mudado a essência da trilogia, não acho, de verdade. Tem gente que não gostou dos filmes, tem gente que criticou bastante, eu já vi algumas resenhas e alguns vídeos principalmente sobre o último filme que tá no cinema, que eu já assisti. Algumas pessoas não gostaram. Eu gostei, Eu gostei bastante. Então, o primeiro livro e o primeiro filme eu gosto, mas tem essa coisa um pouquinho mais, da essência de tudo que as pessoas falam muito por aí de 50 Tons. Aí nós temos os 50 Tons mais escuros. Os 50 Tons mais escuros e os 50 Tons de liberdade, a esse sim, eu ganhei de presente de uma amiga.
Eu tava saindo da empresa em que eu trabalhava e ela, surpreendentemente, me trouxe os livros no último dia que eu tava indo embora e eu fiquei muito, 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 muito feliz porque eu queria muito os outros 2 livros, eu ainda não tinha lido e eu gosto muito de ter livros meus, né, que sejam meus. Então ela me deu de presente os 2. Cris, se você assistir esse vídeo, morro de saudade de você e amei que você me dê esses livros muito. Eu te agradeci muito, mas eu te agradeço de novo. Então, os 50 tons mais escuros é quando ele começa a compreender que ele sente alguma coisa pela Ana, além de um desejo sexual. No primeiro livro, a Ana, ela tenta aceitar o jeito dele, ela tenta aceitar as coisas que ele impõe, da maneira como ele impõe, mas, no meu ver, ela acredita que ela vai conseguir mudar já, né, a mente dele, ela acredita que já vai conseguir ter essa aproximação logo no começo, o que não acontece. Ele tem uma certa dificuldade, uma certa barreira, que é o que aborda no primeiro livro. Por isso que no primeiro livro ela resolve ir embora. Ela desiste, ela não tem a capacidade de suportar da maneira como deveria todo o jeito dele, né? Deixa eu colocar aqui no sem som, porque eu sempre esqueço, né, gente? Vocês já estão acostumados nos meus vídeos a ouvir uma vibradinha. Então, 50 tons mais escuros é quando ela realmente consegue conhecer um pouquinho mais do Christian, saber um pouquinho mais por que acontece tudo isso na vida dele, ele se abre um pouco mais com ela consegue entender um pouco mais de tudo isso. E é a parte onde entra o romance, que é onde ele percebe que ele realmente ama a Ana, que ele realmente está apaixonado por ela, e que eles começam a tentar ali não completamente mudá-lo e nem completamente mudá-la. Eles tentam, assim, de uma certa maneira, encaixar as 2 vontades, os 2 gostos, os 2 desejos, encaixar tudo numa coisa só. Que, convenhamos, pra mim, é o top, o perfeito da coisa, né? Porque, assim, primeiro que o Christian Grey não existe, né, gente? Vamos combinar. O Christian Grey, ele não existe. Mesmo porque eu me baseio que quem escreveu o livro foi uma mulher. Então, ela fez um homem que nós, mulheres, gostaríamos de ter. Então, é um homem na visão feminina. Essa é a minha opinião, tá? O Grey, ele é um homem na visão feminina. É tudo que a gente gostaria de ter num homem só. Ou seja, ele nunca vai existir. Porque nenhum homem pensa ou age como ele, né? Porque ele é um homem com uma visão feminina, o que uma mulher gostaria que um homem fizesse, o homem que uma mulher gostaria, do jeitinho que ele é. Então, pra mim, ele não existe, o que é uma pena. Pra mim, todos os homens deveriam ler a trilogia 50 Tons de Cinza pra tentar ser um pouquinho parecido com o Grey, não só no sentido sexual, não é isso, e nem porque ele seja milionário e cheio da grana, não é isso, mas eu gosto de 50 Tons porque ele se preocupa com ela. Ele quer que ela sinta prazer. Tipo assim, ele não é individualista, ele parece ser, mas no fundo, ele não é. Porque mesmo em relação a todo o conceito sexual que o filme tem, tudo isso dá muito prazer pra ela. Ele busca dar muito prazer pra mulher, né? Não um prazer simples dele, que ele quer ter um prazer. É um prazer feminino, que ele busca o prazer dela. Ele quer que ela se sinta bem, ele quer que ela se sinta excitada, ele quer que ela, né, tenha essa coisa no sexo. Como também em outras coisas, ele se preocupa muito com ela, ele ama ela incondicionalmente. Então o amor dele por ela é muito forte, a proteção que ele tem por ela é muito forte, e é tudo que uma mulher gosta, né? Alguém que cuide da gente, que proteja a gente, isso é o essencial. E aí vem os 50 Tons de Liberdade, que eu já tô com quase 10 minutos de vídeo, mas são 3 livros, né? Então vamos dar um desconto, porque são 3 livros que eu estou falando. Os 50 Tons de Liberdade é assim, já muda completamente a história. Aqui já entra uma coisa mais... nem sei como é que eu posso dizer. Foge um pouquinho do romance, da parte sexual deles, pra vir pra aquela coisa de perseguição, né? De tudo que acontece, de quererem destruir a vida do Grey. Então já começa aquela coisa mais assim, né? Não vou nem dizer policial, porque não se encaixa tanto, mas mais voltado pra isso, uma adrenalina, vamos dizer assim. Então já troca ali um pouquinho o romance e a parte sexual por uma adrenalina um pouquinho maior em outros sentidos. E aí, né?
é o fim da história, então de fato ele consegue se tornar uma pessoa em todos os sentidos do que ele precisava, ele começa a melhorar um pouco tudo que ele precisava, ele começa a entender que realmente ele tem um problema e que ele precisa trabalhar esse problema, ele precisa, né, cuidar desse problema que ele tem, que é um problema psicológico que vem de lá de trás, então ele começa a entender tudo isso. E tudo começa a mudar. Então a Ana, de fato, ela consegue trazer algo melhor para a vida dele, que é essa mudança, ele entender que ele precisa dessa evolução mental, né? Ele precisa se curar dessas coisas todas do passado que acabaram tornando ele uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, como ele mesmo diz. Então, os 50 Tons de Liberdade é o finzinho de tudo, né? Então eles vou dar spoiler, tá? Vão se casar nesse livro, eles vão ter filhos, então assim, eles meio que se tornam uma coisa mais real, né? Esse livro ele tem um fundo um pouco mais real. Ele não deixa de praticar o sadomasoquismo, porque ela própria se sente confortável, ela gosta dessa experiência, e eu particularmente não acho que seja uma experiência tão ruim, sendo feita dentro dos limites do casal, do limite dos dois, em que nenhum sofra, né, que as punições como ele queria aplicar, que era uma parte que ela não gostava e que ela não se sentia confortável, eles conseguem entrar num acordo, e, então assim, não é uma coisa ruim pro casal, é uma coisa bacana. Então, eles mantêm essas práticas que são interessantes para os dois, que causa um êxtase nos dois, né? Que é bacana para o relacionamento, mas ele consegue controlar tudo isso, controlar a possessividade dele que ele tinha sobre ela, que era uma coisa muito incômoda. Então, assim, é o último livro, é o fim da saga, tudo acaba se tornando um pouquinho normal, né? Mas o que eu mais gosto de 50 Tons, apesar de ele ter esse marketing, essa coisa provocativa e sensual, o que eu mais gosto do livro é o amor. É o fato de ele amá-la muito, de ele querer protegê-la muito, dele cuidar dela muito. Isso me agrada demais. Há muito tempo que eu não via um filme, li um livro que tivesse essa conotação de uma coisa real, de uma coisa atual, um relacionamento nos dias de hoje, onde tivesse essa proteção, esse amor, esse carinho, essa coisa assim, que os 50 Tons traz pra gente. Então eu acho sim o Christian um homem muito quase perfeito, essa é a minha opinião. Tem gente que não gosta dele, tem gente que se sente incomodado, tem gente que não gosta desse domínio que ele exerce sobre ela, tem gente que não gosta de algumas coisas que ele faz, ou que ele fala, ou que ele age. Eu acho que ele tem defeitos sim, como qualquer pessoa, ele não é perfeito, mas ele é pra mim, ele é um cara ideal. Então eu gosto muito dos 50 Tons, eu sou sim apaixonada pelo Christian Grey, e eu fiquei muito triste que foi o último filme e que acabou o livro, e que acabou o filme, e que acabou tudo. Eu não li ainda o último livro que ela fez, que é A Visão do Grey, né, sobre a história toda. Eu quero muito ler, eu ainda não li. E também não li nenhuma resenha ou nenhum comentário sobre esse livro, porque eu não quero muitos spoilers, assim, de como é. Eu queria ler mesmo, tipo, pra mim, e não quero saber de muita coisa. Então, por isso que eu não pesquisei nada ainda sobre esse livro. Mas eu vou lê-lo, e quando eu lê-lo, eu vou trazer pra vocês uma resenha, né, porque todo mundo já acabou lendo também, mas a minha opinião sobre a visão dele, porque pode ser que mude a minha opinião, de repente, sobre como ela quis que a gente enxergasse ele, porque quando a gente lê e quando a gente vê o filme, enfim, cada um enxerga a sua maneira. Então, pra mim, eu criei um Christian na minha mente que é uma tal pessoa. Talvez lendo o livro dela, que ela escreveu com a visão dele, talvez eu consiga ver realmente o que ela quis passar desse homem, né? Então eu tenho muita curiosidade de ler por isso. Eu gosto de entender um pouquinho como a pessoa pensou no momento que ela escreveu, qual era a ideia dela quando ela estava escrevendo aquela história, qual era o perfil e a personalidade da pessoa que ela criou. Que às vezes a gente se confunde, mas muito bacana ela ter escrito com a visão dele pra gente poder complementar, né? Isso que a gente já tem em mente. Bom, então é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre os 50 Tons de Cinza. Eu gostaria de falar mais, mas já tô indo pra 15 minutos de vídeo, porque é difícil falar de 3 livros em um vídeo só. Eu tentei ser bastante rápida pra não ficar chato de vocês assistirem, mas espero que vocês gostem. E saibam sim que eu sou apaixonada pela trilogia. E comentem, curtam, compartilhem, me ajudem aí a divulgar também o canal. Muito obrigada pela paciência de vocês. Tenham uma ótima noite e uma ótima semana. Até a próxima.